você é convidado para um almoço ou jantar e bate aquela insegurança, e aí, o que é que eu vou fazer naquela mesa com tanto talher, com tanta taça? Por isso agora o Hype vai te dar algumas dicas de etiqueta e que assim é super importante a gente ter essas noções, né, para o nosso dia a dia também, hein, Glaucia? Com certeza, Nicole. Inclusive é uma pauta, né, que faz parte do curso de modelo. É como você manusear os talheres, as taças, né, como você compõe uma mesa. E aqui no caso a gente tem uma demonstração de que é ou um almoço ou um jantar um pouco mais formal, né? Então a gente vai explicando, né, aqui com a modelo como é que deve ser o passo a passo. Até para quem está em casa também, que está providenciando aí um almoço bacana, um jantar, já vai pegando aí as dicas para montar aí a sua mesa, viu? Vamos começar, Glaucia. Ao chegar em um restaurante, o que primeiro a gente deve fazer? Pronto, a primeira coisa, ela vai pegar o guardanapo e vai colocar no colo. Olha só, gente, mesmo sem ter nada na mesa, chegou no restaurante, sentou à mesa, é a primeira coisa. Com certeza. E aí observar aqui a postura dela, né? Que ela deve estar sempre com a postura reta e nunca colocar os cotovelos sobre a mesa, né? Somente os punhos, tá? Importante. Uma dúvida também constante, Glaucia, em relação aos talheres. Por onde a gente começa? Pronto, tem uma regra super básica. Primeiro, do lado direito fica tudo que é feminino, no caso, são as facas, a colher, né? E do lado esquerdo fica o que é masculino, que aqui são os garfos. Então, a ordem de você utilizá-los é sempre de fora para dentro, né? Então, aqui na arrumação você percebe que primeiro a gente tem a colher de sopa. Então, todo jantar, o almoço, a gente começa pela sopa ou consomé, né? E aí a gente observa também que existem os talheres garfo e faca para a entrada e, por último, que é o prato principal, que é garfo e faca de carne. Geralmente, Glaucia, assim, os talheres menores, né, a gente utiliza com esse pratinho aqui, gente, olha só, que vem aí a entrada, não é? Isso, esse é o prato para pão, né, que ele vai ser utilizado quando você tem no decorrer, né, do serviço alguma utilização de pão na entrada, então você vai partir o pão com a mão e vai utilizar a faquinha pequena e com ela você vai passar o patê ou a manteiga. E tem alguma regra bacana que a gente pode estar utilizando aí para ficar com aquela postura durante a mesa? Olha, é sempre você observar que, por exemplo, existem essas regrinhas, né, de você não pode se debruçar sobre o prato, né, você tem que estar sempre com aquela postura reta. Ao utilizar os talheres, você tem que pegar com leveza, né, você sempre, quase como se você estivesse segurando um lápis, né, então você tem que ter essa leveza quando você for pegar. Nas taças também, você nunca deixar os dedinhos levantados, né, então são algumas regrinhas que você tem que observar. Fala um pouco das taças pra gente, também pessoal de casa que tá montando aí, tá querendo montar aquela mesa. Qual a regrinha assim em relação às taças? Bom, num jantar ou almoço, né, a gente vai ter sempre a utilização das taças na mesma sequência que são os talheres, né? Então, a mais fora sempre é a de vinho branco e mais dentro a de vinho tinto, que é o acompanhamento da carne. No nosso caso, como a gente só vai servir carne, então a gente tem só a taça de vinho tinto, né? E aqui a taça de champanhe que ela pode servir a refeição toda, também pode acompanhar. O que isso pode mudar, assim, em termos de conhecimentos, em relação, assim, às regras de etiquetas? Porque realmente tem aquele diferencial, não é? Não, com certeza, né? A pessoa que ela sabe se portar à mesa, né? Ela já ela fica mais natural, né? Assim, ela já não fica com tanta preocupação, né? Em relação àquela insegurança que bate, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo, se você está insegura com alguma coisa, você observa outras pessoas primeiro, né? Outras pessoas se servirem primeiro para depois você utilizar. Algum alimento diferente, né, que chega aí ao seu prato. Agora, Glaucia, o que a gente não pode fazer de forma alguma durante a mesa? Bom, primeiro, como eu falei, apoiar os cotovelos. Segundo, fazer ruído, né, quando você vai tomar sopa, né? Você não coloca grandes porções de comida no prato, você sempre coloca pequenas porções. É deselegante você também deixar muita comida ou então raspar o prato, né?
Bom, outra coisa que ninguém jamais deve fazer, além de fazer ruído, né, é palitar os dentes à mesa. Né? Então, assim, por mais que, sei lá, em algum restaurante você veja que tem um paliteiro, você não utilize nunca a mesa. Você vai ao banheiro e faz isso, né? Que isso é uma coisa de higiene, assim como maquiar, retocar maquiagem também. A mesa é muito feia. Uma observação, o celular, né? Você está num jantar ou num almoço com várias pessoas, você ficar o tempo inteiro, né? Assim, passando mensagem ou ao telefone. E outra coisa, você não conversar somente com quem está ao seu lado. Se é um jantar com 12 pessoas à mesa, 8, 12 pessoas, então você procurar se dirigir a todos, né? E não só aquela pessoa que está ao seu lado. É você ir pelo bom senso, né? Eu sempre digo o seguinte, a etiqueta social é bom senso, né? O que você vê em outras pessoas que você acha que lhe incomoda é justamente o que você não pode fazer. Glaucia, em relação como é que a gente deixa os talheres? Pronto, Nicole, é uma dúvida constante também, né? Como você, ao terminar uma refeição, como é que você vai deixar os talheres no prato? Então, normalmente você deixa posicionado dessa forma, né? Eles juntos no prato com os cabos voltados para baixo, certo? É dessa forma aqui. E cada vez que um prato é utilizado, com ele são retirados também os talheres, né? É verdade. E a mesma regrinha também vale para o prato da entrada, não é? Com certeza. E outra dica também muito importante, antes de levar o copo à boca, você tem que usar o guardanapo. Então, você vai utilizar a taça, né? Então, para não ficar aquele sujinho na borda da taça que é feio, assim, às vezes você está com alguma comida um pouco engordurada, então você utiliza o guardanapo primeiro, aí depois que você bebe, você não utiliza novamente, não. É só nessa hora. Quando você também termina, né? Você vai se levantar, você já não dobra mais o guardanapo, você já coloca ele um pouco desarrumado, né? Do lado esquerdo. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.